Boa tarde, caros alunos. Tudo bem com vocês? Bem, hoje nós vamos falar nessa segunda aula sobre um componente do computador muito importante, para a sua proteção e para a construção mesmo de tudo aquilo que envolve, um computador. Nós vamos falar sobre os gabinetes. Bem, pessoal, os gabinetes, eles são geralmente numa forma retangular, e é feito de vários materiais, entre eles o aço eletrogalvanizado, e as laterais dele, para você ter uma visualização interna, geralmente eles utilizam material acrílico, uma espécie de plástico transparente, tá, pessoal? Os cases, como são chamados também, gabinetes, eles têm vários tamanhos e vários formatos determinantes, pela questão da compra da sua placa-mãe. Ou seja, quando você for comprar o gabinete do seu computador, você já tem que estar em evidência qual é o tamanho da placa-mãe que eu vou colocar dentro desse gabinete. São duas coisas que têm que andar unidas, na questão da sua configuração, do seu tamanho, para que você possa instalar todos os componentes necessários à criação, à formatação do seu computador. Então vamos lá, pessoal. O gabinete, pessoal, ele é muito importante na construção do computador. Por quê? Porque todos os demais componentes que você vai montar dentro do seu computador será dentro do case, será dentro da caixa, do chassi, como a gente pode também chamá-lo, tá? Ele só não vai dentro do gabinete, pessoal, o monitor, o teclado e o mouse, tá? O restante, tudo que compõe o computador estará guardado, estará reservado dentro do gabinete, tá? O gabinete, pessoal, ele foi construído de diversos materiais, como a gente já falou, mas hoje o mais utilizado é o aço eletrogalvanizado, e os materiais acrílicos, que são construídos nos nossos gabinetes, tá? Por que nós temos por que tem que existir gabinete? Por que o computador é colocado dentro de um case, dentro de uma caixa, de um chassi? Primeira coisa seria proteção, porque as placas, os componentes do computador, a parte de hardware, que a gente vai estudar, que isso aqui se chama hardware, todas as peças e componentes do computador a gente denomina de hardware, aquilo que você pode tocar, é palpável, Eles são sensíveis a grandes temperaturas e também não pode sofrer questão de umidade, cair líquidos sobre eles porque vai danificar. Então, uma das questões que tem que existir no gabinete é proteção. Sem falar que na cidade, durante a época do verão, existe um grande acúmulo de pó, de fuligem, e esse material acumulado dentro do computador ele vai interferir no funcionamento, no bom rendimento da tua máquina. Então, o case é necessário para que você tenha a proteção do computador. Outra coisa, quando você vai montar todos os componentes do computador, eles necessitam estar fixados, próximos um ao outro. Então, o gabinete foi a melhor forma, porque você pode parafusar, você pode instalar essas peças, de forma a fixá-las e guardá-las, para que não há nenhum dano, material ao seu computador, tá, pessoal? Um outro objetivo também que é relevante na questão de nós termos o gabinete para montar o computador é que ele, para funcionar de forma excelente, ele precisa de temperatura adequada. Então, se você não tem um gabinete, você não tem como climatizar o teu computador a trabalhar uma determinada temperatura X, certo? Essa temperatura, pessoal, ela é feita a partir de quê? O nosso computador, ele tem partes que são vazadas na parte tanto frontal como na parte traseira do gabinete. Então, são instalados os pequenos ventiladores que a gente chama de fãs ou ventoinhas, tá? Onde elas têm a função de quê? Na parte traseira, elas puxam o ar que está fora do seu gabinete para dentro, e esses ventiladores que estão fixados na parte frontal, na parte de frente do gabinete, ele expulsa esse ar quente que está dentro do gabinete para fora. Ou seja, há um ciclo de ar trabalhado dentro do gabinete para que consiga manter uma determinada temperatura, tá, pessoal? O gabinete também, pessoal, por sua vez, ele tem cabos, tem conectores que são colocados nele, certo, pessoal? E para isso nós temos que fixar a placa-mãe adequadamente, no gabinete. Por exemplo,
Na parte traseira do seu case, você vai encontrar lá os conectores para você ligar o seu mouse, para você ligar o monitor, para você ligar o teclado, algumas saídas e entradas USB para você ligar, digamos, um scanner, uma impressora, uma webcam, certo? E na parte frontal, né, na frente do gabinete do seu computador, o que você vai encontrar? Vai encontrar as baias, né, que são aqueles compartimentos semelhantes a umas gavetas, né? Você vai visualizar isso dentro do computador, dentro do gabinete, quando você for montá-lo, né? Onde você vai instalar o leitor de DVD, o leitor de CD, né, um leitor de Blu-ray, você vai instalar, né, o seu HD, que a gente chama de disco rígido, né, um SSD. Fora, né, que na parte frontal, na parte externa do teu gabinete, você vai encontrar as entradas, né, USB, para você geralmente conectar um pendrive, para você conectar um HD externo, né, e os LEDs. Esses LEDs, aquelas luzinhas, né, geralmente fluorescentes, elas que indicam, né, se o computador está ligado, se está havendo leitura, né, o funcionamento do teu HD, da tua unidade de armazenamento de dados, tá, pessoal? Então, o gabinete, pessoal, ele tem vários formatos, vários tamanhos, né? Determinado pelo tamanho da tua placa-mãe. Vamos vê-los. Existe o gabinete cubo, tá, pessoal? Esse é um tamanho de gabinete. O modelo Home Theater Personal Computer. O gabinete Mini ITX. O gabinete Slim, tá? O gabinete Full Tower, ou EATX Case, que esse é o maior de todos, tá, pessoal? Só para vocês observar aí, ele é um gabinete feito em dois materiais aí, que a gente, geralmente nós estamos utilizando nos dias atuais, que é o aço eletrogalvanizado e o material acrílico, esse plástico transparente, onde você consegue visualizar, né, o funcionamento de alguns componentes do seu computador, como, por exemplo, aí, as fãs, os ventiladores que vocês estão vendo aí dentro do gabinete, onde faz o sistema, né, o trabalho de refrigeração do computador, tá? O gabinete Mid Tower, ou ATX Case, que esse é o tamanho padrão, é o tamanho médio de gabinetes que nós utilizamos na maioria dos nossos lares e também das pessoas, né, que trabalham aí em empresas, hospitais, escolas e assim por diante. Gabinete Mini Tower, ou Micro ATX Case, tá? É um menorzinho. Esse aí vocês podem observar que o espaço dele é menor e as gavetas onde você vai colocar, né, os HDs, os SSDs, tá, pessoal? As baias que a gente chama no meio tecnológico, elas ficam lateralizadas, tá? Ou seja, de ladinho. O gabinete Small Form Factor, ou Mini ATX Case, é um menor, tá, pessoal? Aí, ó, vale observar que esse gabinete aí, o leitor de DVD, por ele ser o gabinete um pouco mais fino, ele também ficou na vertical, ele não está na horizontal. À frente desse gabinete nós temos aí, ó, a entrada, né, de fone de ouvido, né, e microfone, duas entradas USB, que essas na cor preta aí que vocês observam, né, 2.0, e essa entrada azulzinha é uma entrada USB 3.0. Do lado dela, nós temos uma entrada micro USB. Esse gabinete Micro Tower, ou Micro ITX Case, é menor ainda. A partir desse tamanho aí, você já praticamente quase que consegue carregar esse gabinete na mochila, né? Se você for necessário estudar em algum lugar, apresentar um trabalho ou algo dessa natureza, ele já é um tamanho acessível a você levá-lo, né, em um recipiente aí, uma pasta, uma mochila e assim por diante. Bem, os tamanhos dos gabinetes, pessoal, como vocês viram aí, eles têm diversos tamanhos, mas o fator que vai determinar o tamanho do seu gabinete, né, na hora de você comprá-lo, é a placa-mãe, certo? Por quê? Porque ela tem uma fixação interna dentro do gabinete, né, um lugar onde você vai fixá-la, parafusá-la, para você depois instalar os demais componentes que vai montar o seu computador. Então, é interessante você, sempre que você for comprar o gabinete, você também olhar o padrão, o modelo da sua placa-mãe, para que você não compre uma placa-mãe maior e não vá, digamos, caber dentro do seu gabinete. Bem, as placas e os gabinetes, pessoal, que a gente utiliza hoje no nosso século XXI,
A maioria deles segue o padrão ATX, tá, pessoal? Então é por isso que a gente geralmente fala micro ATX, né? Sempre utilizando esses termos aí. Full Tower ATX, EATX, é por esse nome, tá, pessoal? É por essa nomenclatura que a gente utiliza esse termo ATX. Tá? Os cases, pessoal, eles têm tamanhos, né? Como a gente falou, né? O maior de todos, ele tem a medida de 22 polegadas ou mais de altura, tá? A partir do chão. O segundo, né, que a gente vai falar, o segundo ponto, é que ele tem capacidade de você colocar de 6 a 10 baias. Essas baias é aquelas gavetas que vocês observaram ali, pessoal, para você instalar o seu HD, o seu SSD, o leitor de DVD, de CD, de Blu-ray e assim por diante, tá, pessoal? Ou seja, você pode colocar várias unidades de leitura e de armazenamento nas baias do seu gabinete. Né? O Mid Tower, que é o que a gente fala que é o tamanho geralmente padrão, o ATX, ele tem 18 polegadas de altura e geralmente tem de 2 a 4 baias. E o terceiro mais consumido, mais utilizado é o Mini Tower. Normalmente ele tem de 2 ou 1 baia, né? A média disso, na altura aí dele de 14 a 16 polegadas, tá? Como a gente já falou, então só para recapitular, o layout do nosso gabinete atrás vai ficar geralmente, né, os conectores, né, que vem na sua placa-mãe, geralmente ali para você plugar monitor, mouse e teclado, algumas USBs, tá, pessoal? A conexão geralmente do cabo de internet vai ser a partir da parte traseira do seu computador e na parte frontal, que você vai encontrar, né, nos gabinetes aí mais modernos, geralmente fica o que? O visor, né, ali dos LEDs, indicando o computador funcionando, indicando se está tendo uma leitura no seu HD ou no SSD, e os conectores ali, os plugs para fone de ouvido e microfone, tá? Além, se você ainda quiser, você ainda pode utilizar, né, os leitores de CD, DVD e Blu-ray, que a gente chama de leitores ópticos, tá? Uma coisa que a gente vai pontuar também, pessoal, se vocês encontrarem em alguns cases aí mais antigos, né, dos anos 80, 90, é que eles utilizavam também um espaço frontal ali para leituras dos disquetes de 5,25 polegadas e 3,5 polegadas, tá? Nisso, o que aconteceu? Como foi descontinuado, ou seja, deixaram de se utilizar disquetes, no lugar deles, dessas baias que eram, né, colocados leitores de disquete, a gente colocou os leitores ópticos, como eu falei para você, que você vai encontrar geralmente de CD e DVD, tá? Uma coisa para vocês entenderem, quando você vê escrito a nomenclatura I/O, significa o seguinte, pessoal, lá no seu computador. I é input, ou seja, é um lugar para você conectar algo que vai entrar com informação ao seu computador, e o de output é a saída, certo? Vou dar um exemplo para vocês bem prático. Se você vê um conector lá no seu computador, no seu gabinete, que tem a letra I, o que você vai conectar nele, por exemplo? Teclado. É um meio de entrada de informação, né, que o seu computador vai abastecer de informação. Um outro tipo de conexão que pode ter a letrinha O, né? Agora vamos para o de output, de saída. Impressora. As informações que uma vez estão gravadas no seu computador, se você quiser passá-las para o papel, vai ser através da impressora. Então, é uma saída de informação, tá? É um meio de saída de dados. Os LEDs, como eu já pontuamos, está à frente do computador, certo? E essas partes que vocês veem vazadas no computador, tanto na parte traseira ou dianteira, muitos também na parte de baixo do computador ou lateral, é onde ficam, né, as ventoinhas, as fãs, né, que vai fazer o serviço de refrigeração, de controle de temperatura do teu computador, tá? Então, o acesso, pessoal, do computador, geralmente para abri-lo, você tem que desparafusar, os parafusos geralmente é na fenda Phillips, tá? Usar, né, uma chave de fenda Phillips. E os mais modernos, pessoal, eles têm pequenos botões, onde você vai torcer com a ponta do dedo ali e vai abrir sem precisar nem de chave, tá? São os cases mais modernos aí, os entusiastas que têm os cases gamers, né?
são mais tranquilos de abrir, geralmente pela parte lateral do gabinete, tá? É bem simples de você abrir. Uma vez que eles utilizam trilhos, né, essa parte que vai abrir do teu gabinete, e material acrílico, então é bem leve, é bem fácil de você acessar, né, a parte interna do teu gabinete para você fazer uma manutenção ou, né, de limpeza, ou mesmo até de você trocar alguma peça ou colocar um componente melhor, né, para trazer uma performance né, do teu computador, tá, mais optimizada. Então, até os anos 90, pessoal, os gabinetes eram feitos de material totalmente de aço, né, material vamos dizer assim, metálico, tá, pessoal? Nas cores bege, preto ou branco, tá? Depois né, dos anos 2000, aí que se mudou, né, de uma forma bem interessante, que aí começaram a colocar materiais eletrogalvanizados e materiais acrílicos, né, que aí permite você visualizar, né, o funcionamento interno do teu computador, né? Uma coisa que é natural de você ver funcionar no teu computador, se você comprar fluorescente, é as fãs, aqueles ventiladores lá que fazem a refrigeração interna do teu computador, tá? Da tua placa-mãe lá. Esses computadores, eles geralmente se chamam de case modders, tá, pessoal? Onde ele tem iluminação interna com os LEDs, né, uma pintura personalizada, e tem refrigeração líquida, que a gente chama de water cooler, tá? O water cooler é um dispositivo, é um componente do computador que ele faz a refrigeração do teu processador do computador. Mais à frente a gente vai tocar nesse detalhe também.